Salve toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. E você também que nos assiste em nosso canal, mais uma vez convidamos vocês a pegar a Bíblia e nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Peço que você faça sua oração aí na sua casa. Aqui já estivemos orando junto com a igreja. Sempre é importante, antes de abrir a Bíblia, orar para que Deus nos guie, tá bom? Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto, meus irmãos. Essa noite eu fui dormir bem tarde. Estive pensando em umas coisas e aquilo me causou, de certa forma, uma pequena tristeza e estava me incomodando um pouco. Algumas coisas que eu tenho visto. Você já deve ter ouvido, né, do protestantismo. Eu vou explicar o que foi isso. De onde veio a palavra protestantismo, né, que hoje engloba as igrejas evangélicas? Antes existia uma igreja lá no passado, a gente não era nascido. Lá por volta do ano 1500, a gente não era nascido, século XVI. Tinha uma igreja que dominava tudo. Ou seja, ou você seguia aquela igreja, ou você não podia ficar vivo. Basicamente era isso. Então as pessoas eram obrigadas a ser parte dessa igreja, lá naquele século. E o que aconteceu? Só que o que essa igreja ensinava era errado. Era errado. A Bíblia não apoiava. E começou a aparecer alguns homens, lendo a Bíblia, que logo perceberam que o ensinamento daquela igreja estava errado. E aí veio a palavra protestar. Começaram a protestar contra os abusos dessa igreja. Protestar. E disso veio a chamada Reforma Protestante, onde várias pessoas, agora tendo acesso à Bíblia, perceberam que passaram a vida sendo enganados por essa igreja, que o que a igreja estava era errado e protestaram. Ou seja, ao protestar, saíram dessa igreja que estava errada e começaram a se reunir onde criam agora seguir a simplicidade da Bíblia. Eles tinham uma regra. Qual era a regra que a Reforma Protestante se fundava? Eles falavam assim: a Bíblia e a Bíblia só. O que isso quer dizer? Se a Bíblia fala, amém. Mas se a Bíblia não fala, nós não vamos seguir. Esse era o fundamento da Reforma Protestante. E daí surgiu diversas igrejas que nós conhecemos até hoje, né? Porém, a Reforma cometeu um erro no nosso tempo. Que erro foi esse? Deixou de reformar. A palavra reforma já dizia que elas deviam reformar. O que é reformar? A casa está... Vamos lá falar de uma casa. A casa tem um ponto ali que está já velho, de muitos anos, né? E aí o dono de casa disse: não, está ficando feio, vou fazer uma pequena reforma. Então ele torna... E no contexto bíblico, o que é reformar? Tem alguma coisa errada. No corpo de doutrinas tem alguma doutrina errada. E o que a reforma faz? Ela vai lá e tira. Se não, tira, bota uma doutrina certa da Bíblia. E o que, como eu falo que deixou de reformar, é porque é o seguinte: hoje, no meio protestantes, há diversas doutrinas erradas, mas os protestantes, em vez de reformarem, estão aceitando as doutrinas erradas como se fosse certo. Infelizmente, a reforma se reduziu a isso. Mas Deus está chamando pessoas corajosas, pessoas que tenham a coragem em Cristo Jesus de levantar a voz e defender só o que a Bíblia diz. E nesse contexto nós vamos abrir agora sim no livro de Mateus. Mateus capítulo 25. Não, Mateus capítulo 24, desculpa. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 37. Jesus falou, né? Versículo 37. E como foi
nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos parar aqui. Normalmente esse texto é aplicado para a gente apresentar o desprezo do mundo hoje, né? Porque na época de Noé, só 8 pessoas se salvaram. 8, só a família dele. O resto não quis saber do Evangelho. Não quis saber de arca, não quis saber de nada. Hein? Então mostra que como o nosso tempo será terrível. Então às vezes a gente vê, olha só, temos poucas pessoas. Mas Jesus falou que ia ser assim. A gente já ouviu pessoas falarem, né, que a nossa igreja não é abençoada por termos poucos irmãos no Brasil. Mas Jesus falou que ia ser assim. Olha o que ele disse. Será como foi nos dias de Noé. O mundo inteiro negou o Evangelho. Só 8 pessoas entraram na arca. Então a gente já deve entender que as coisas seriam assim. Jesus está falando o seguinte, nos últimos dias poucas pessoas estariam dispostas a aceitar o verdadeiro Evangelho. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, não para a gente se gloriar, mas para a gente estar ciente da verdade. Nós temos na mão um privilégio que o mundo não está conhecendo. Um privilégio que o mundo não tem enxergado o valor dele. Porque no meio desse vento de doutrinas erradas, estamos aqui em quantas? 5, 6, meia dúzia? Abraçando a verdade. Agora, por que eu chamei a gente para esse texto? O que isso tem a ver com o que eu falei que a reforma parou de reformar? O meio protestante, né? Noé, ele foi achado justo na sua geração e ele trouxe a mensagem de Deus. E havia um dilúvio e construiu uma arca. Quem quiser salvar, aceita o Evangelho e entre. Mas mostra que a igreja da época era Noé e sua família. Eram poucos que estavam dispostos a reformar pela causa de Deus. Dizer, olha, Deus não está mais satisfeito com essa terra, as coisas não estão andando bem, vamos construir a arca que ele pediu e entrar. E ele passou 120 anos falando isso e ninguém, fez caso. Até que caiu a primeira gota de água. Quando caiu a primeira gota de água, acabou os risos, acabou assim, chamar Noé de maluco e começou o desespero. Mas agora já era tarde, a arca estava fechada. Então o que eu tenho que trazer isso para cá? É que nos últimos dias também haverão poucos dispostos a reformar pela verdade. Dispostos a carregar a regra, que é a Bíblia e a Bíblia só. Deus está chamando a gente para isso. Irmãos, Noé, a Bíblia não dá todo esse detalhe, mas a gente consegue pelo menos imaginar. Imagina, a Bíblia fala que antes do dilúvio nunca choveu uma gota de água na terra, não chovia ainda. Pode ler lá em Gênesis que não chovia. O que é que acontecia? A Bíblia fala que só... Você já viu quando é de manhã aquele orvalho, que às vezes amanhece o carro molhado, mas não choveu? Chama de orvalho, né? Era só aquilo que acontecia, a Bíblia diz. Acontecia só um orvalho que molhava as plantas, mas não chovia. Agora imagina aparecer um maluco. Gente, vai chover. E é um dilúvio. Vamos construir um barco. O pessoal disse, oxe, que homem doido é esse, né? Que homem doido é esse? E ele começou, bateu o preguinho com seus filhos, tábua por tábua. E o povo, oxe, um maluco. Gente, vamos construir a arca. Vamos se voltar para Deus. O mundo está muito terrível, Deus não está mais satisfeito. E o povo... Até no dia que Noé entrou na arca e a porta fechou, ainda ficou 7 dias sem chover. Imagina aquela última semana, o povo na porta da arca chamando Noé de doido. Olha que um maluco. Tamanho de barco construiu, se enfiou aí dentro, está trancado, não caiu uma gota, que nunca viu chuva. Mas quando chegou o 7º dia da contagem, depois de 7 dias que eles estavam dentro da arca, começou a cair a gota. E a gota foi aumentando, e a Bíblia fala que Deus abriu as comportas dos céus. E os homens começaram a subir para as montanhas para tentar fugir, mas a Bíblia diz que as águas cobriram as montanhas, que foi 40 dias e 40 noites sem parar de chover. De maneira que não ficou nada vivo, só quem estava dentro da arca. Mas Noé teve a coragem de reformar no seu tempo.
Por isso Deus o preservou. Ele agiu pela fé, porque se você vive numa época que nunca choveu, e Deus fala, vai avisar que vai chover, você tem que ter fé. Tem que ter fé. E hoje, Deus está chamando cada um de nós para tomar a reforma nas mãos. Claro, Ele vai ajudar. E Jesus falou o seguinte, vamos abrir aqui em João, para a gente já entender. João, capítulo 17. Versículo 17. João 17, versículo 17. Olha o que Jesus falou. Na oração dele. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus falou, Pai, santifica os meus servos na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Não é o que os homens falam, o que o governo diz, ou seja lá quem for, é o que a Bíblia diz, é a verdade. Se a gente ainda no livro de João, voltar para o capítulo 8, vamos voltar aqui, estava no 17, voltem para o capítulo 8, vamos ler o versículo 31, olha o que Jesus diz. Quer ser discípulo de Jesus? Aqui ele diz o que tem que fazer. João 8, 31. Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que ele diz, vão ser meus discípulos que permanecerem na minha palavra. O mundo pode mudar, o mundo pode falar, criar e criar ensinamentos. Mas discípulo de Cristo é aquele que permanecer na Bíblia. Na Bíblia. E infelizmente, vivemos numa época que Jesus falou, será como nos dias de Noé. Poucas pessoas estão dispostas a permanecer naquilo que diz a Bíblia. Alguns, eu sei disso, no mundo, ainda não estão permanecidos no que a Bíblia diz porque ainda não conhecem, mas têm um coração voltado a Deus que quando ouvirem vão permanecer. Mas são poucos no mundo que estão dispostos a permanecer no que diz a Bíblia. Deus está chamando você e a mim para representá-lo. Nesse mundo que tanto nega e não está disposto a permanecer na verdade. E eu falo do meio protestante. Não se engane, o mundo jaz no maligno. Estou falando do meio protestantes. As diversas igrejas que existem. Multidões de protestantes não estão mais dispostos a permanecer na verdade. Do que você está falando? Do que esse pregador está falando, você pode estar se perguntando. Então vamos ver do que eu estou falando. Abram em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Versículo 17. Vamos entender do que eu estou falando. Por que o mundo protestante não está mais disposto a permanecer na verdade? Pelo menos não é o que tem feito. Apocalipse 12, versículo 17. Olha só o que está escrito. E o dragão irou-se contra a mulher. Foi fazer guerra ao restante da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui Deus apresenta a ira do dragão. No versículo 9, Deus fala quem é o dragão. Se vocês lerem o versículo 9, ele fala: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás. O dragão é o diabo. A mulher
é a igreja. Ele diz, ó, o dragão está irado contra a igreja, mas ele fala qual? Que corpo de igreja é esse que o dragão está irado? Ele fala, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No capítulo 14, logo do lado, ele fala da pregação mundial que há de circular toda a terra. No versículo 6 ele diz, e vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha um evangelho eterno para proclamar a todos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. O evangelho eterno que há de circular a terra nesse tempo que vivemos, o tempo do fim. Porque Deus quer que todos se salvem. Mas no versículo 12, ao encerrar a pregação desse evangelho, Deus apresenta o grupo de pessoas que aceitaram no mundo esse evangelho. E ele diz as suas características. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A verdadeira igreja é apresentada no capítulo 12, versículo 17, a qual tem da ira do dragão. Ela guarda os mandamentos. E essa igreja recebe a missão de pregar o verdadeiro evangelho. E quando ela prega, à medida que esse evangelho vai espalhando pelo mundo, vão trazendo homens e mulheres que guardam os mandamentos de Deus. Essa é a verdade. Guardam pela fé do Senhor Jesus a graça que recebem. Essa é a verdade para os últimos dias. Agora, quer saber por que a reforma, os protestantes de hoje não estão reformando? É só a gente ler quais são os mandamentos. Vamos abrir em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Aqui estão os mandamentos de Deus, que devem ser obedecidos pela fé do Senhor Jesus. Versículo 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Deus, ele é um só. Ele usa a palavra singular. Não terás outros deuses diante de mim. Singular, não plural. Se vocês lerem, querem marcar aqui? A gente vai voltar. Marquem aí. Jesus falou, marquem aqui, a gente vai voltar ó, em João 17, que realmente Deus é só um. João 17, versículo 3. João 17, 3. Olha o que diz. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então Jesus falou que a vida eterna era reconhecer que o Pai é o único Deus verdadeiro. Por isso que o mandamento fala, não terás outros deuses diante de mim. O Pai é o único Deus verdadeiro. Eu vou dizer para você, Jesus, ele não é Deus. Pode parecer loucura para você. Eu sei que as pessoas chamam a gente de herege, de maluco por afirmar isso. Mas o próprio Jesus falou, o único Deus verdadeiro é meu Pai. Jesus na Bíblia, pode ler todos os evangelhos. Ele é chamado de Filho de Deus. Gerado de Deus. Por isso que ele é chamado de Filho unigênito. Unigênito significa único gerado da mesma espécie. Ele é o único que foi gerado do próprio Deus. Por isso que ele tem a essência divina, porque ele saiu de um Deus. A gente é carne porque saiu de alguém de carne. Mas o único Deus é o Pai. E o que as igrejas têm... Vamos voltar para os mandamentos. O que as igrejas têm ensinado hoje? Que Deus é uma trindade. 3 em 1. Isso aqui é um ensinamento vindo do paganismo. No passado, a Bíblia fala em Deuteronômio, ouve Israel, o teu Deus é um só Senhor. Os pagãos adoravam vários deuses. Tinha suas trindades. E aí, em determinada época, veio o Império Romano, criou uma igreja, conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, pegou essas doutrinas pagãs e trouxe para o meio religioso. Uma delas é a doutrina da trindade.
que Deus é uma trindade, quando Deus não é. Que há três em um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, o único Deus é o Pai. Jesus é seu Filho, o Espírito é Deus, sai de Deus, diz em João 15, 26. É algo que sai de Deus e Jesus entrega aos seus discípulos para que eles sejam fortalecidos. Não é um terceiro Deus que não existe. Mas os protestantes hoje beberam desse vinho de Babilônia e ensinam a todos os lugares da terra que Deus é uma trindade. Idolatria pura. Estão retornando ao romanismo, que um dia, com muito sangue, os verdadeiros cristãos protestantes derramaram para poder saírem. O segundo mandamento da lei de Deus, no versículo 4 de Êxodo 20, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam meus mandamentos. Não deve ter imagem de escultura, não deve se prostrar nem adorar mais escultura de nada, de que há nos céus, na terra ou embaixo da terra. E eu sei que é nesse momento que os protestantes dizem: nós não adoramos mais escultura. Será? Eu sei que as igrejas protestantes, diferente da mãe, eles não têm as imagens lá de santos. Mas hoje é difícil encontrar uma igreja que não tenha uma imagem de uma cruz. Se você é de uma igreja, você sabe o que eu estou falando. As igrejas exibem a cruz com o maior orgulho, seja no púlpito, seja na entrada. A palavra diz: não faça imagem de nada, de que há nos céus, na terra e debaixo. Ela não fala: não faça imagem só de santos. A Bíblia diz: não faça imagem de escultura de nada, de que há nos céus, na terra e debaixo da terra. Nada, não deve haver imagem de escultura de nada na casa de Deus, nem nas nossas casas, nem como as pessoas gostam de pendurar no pescoço, no braço, de nada. Mas as igrejas, não é muito difícil ver as igrejas das cidades todas exibindo a imagem da cruz. E aí protestam contra os católicos, dizendo que os católicos são adoradores de imagem de escultura. Vocês também são. Só fechar os olhos para isso. O versículo 8, eu vou pular para o quarto mandamento, que é o principal, um dos principais mais rejeitados hoje. Que diz assim, vamos ler o versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, tá bom? Eu tenho o hábito de só falar do que eu já vi. Deixando isso claro. Não estou falando do que as pessoas me falaram, do que eu ouvi por terceiros, tá bom? Eu já fui convidado para pregar em igrejas. E tenho familiares e amigos que são de igrejas diversas aí. E já participei de algumas. Eu estou falando que eu já vi. Chega o dia da Santa Ceia. É normal ver nas igrejas, lá no púlpito, uma imagem da cruz. Normalmente eles enfeitam com um pano vermelho. E assim as igrejas são cheias, tá bom? Estou falando do que eu já vi. Agora voltando para o mandamento que a gente acabou de ler. Está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é do Senhor teu Deus, nele não. E antes que alguém levante para fazer isso, era para Moisés. O próprio Deus deixou isso claro no mandamento. Por quê? Ele fala no versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor
os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus está falando da criação da terra. Na criação da terra foi quando Deus abençoou e santificou o dia de sábado. E na criação da terra não existia judeu. Existia Adão e Eva, homem e mulher. Então não venha com o argumento de dizer o sábado foi dado só para os judeus. Não. Jesus fala que o sábado foi dado para o homem. Vamos abrir aqui em Marcos. Lá para o Evangelho, depois de Mateus. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Marcos, capítulo 2, versículo 27. Esperar todos acharem, não tem pressa. Marcos 2, 27. Assim está escrito, Jesus falando, ó. E disse-lhes, Jesus falou, o sábado foi feito por causa do judeu? É assim que está escrito aí na Bíblia de vocês? O sábado foi feito por causa de quem? Como é que está escrito? Ninguém pode roubar os bens. Não, Marcos, está em Marcos, capítulo 2, versículo 27. Ele diz assim, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa de quem? Do homem, e não o homem por causa do sábado. Aí ele termina dizendo, assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, ó, o sábado foi feito por causa do homem, não por causa do judeu, tá bom? Então, Jesus era judeu, mas ele falou que o sábado foi feito por causa do homem. Deus deu o sábado como presente para a humanidade, independente da sua nacionalidade. Porque quando ele deu o sábado como presente, como dia sagrado, não existia nem nacionalidade, existia Adão e Eva só. Isso aí foi depois que veio surgir nações. O sábado foi feito por causa do homem. E ele mesmo falou, o Filho do Homem, que é ele, é o Senhor do sábado. Aí argumenta, não, mas depois que Jesus morreu na cruz, acabou com o sábado. Será? Vamos aqui para frente então, vamos ver se depois que Jesus morreu, os discípulos deixaram de guardar o sábado. Vamos no livro do lado, que é Lucas. Vamos ver aqui, Jesus morreu. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Jesus morreu. Vamos ler a partir do versículo 52. Jesus já está morto. Capítulo 52 diz assim, versículo 52, ele fala assim, ó, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, porque Jesus já estava morto. E, havendo tirado, envolveu o corpo de Jesus no lençol e pôs no sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Olha o que ele disse. E era o dia da preparação. E amanhecia o sábado, então era uma sexta-feira, dia da preparação. Olha o 55. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Mas olha o que diz o versículo 56 agora. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Jesus já tinha morrido. Mesmo assim, os discípulos de Jesus viram, só foram lá na sexta-feira olhar onde ele foi posto e foram guardar o sábado. E elas só voltariam no primeiro dia da semana, que aí tiveram a surpresa de ver que Jesus ressuscitou. Guardaram o sábado. Então, os discípulos de Jesus estão entendendo melhor que os protestantes hoje, que dizem que Jesus morreu e aboliu a lei na cruz. Vocês têm que ser sinceros. O problema do protestantismo não é contra a lei de Deus, porque a maioria crê que matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, né?
mentir, dar falso testemunho é pecado, isso tudo está na mesma lei. Mas a maioria diz que não deve mais guardar o sábado. Ou seja, o problema do protestantismo hoje é contra o sábado, o quarto mandamento. Mas Deus não muda. Deus não vai mudar para poder agradar a maioria. Ele não mudou na época de Noé. Ele não mudou para agradar a multidão. Ele manteve sua palavra e na hora certa, entrou 8 na arca e o dilúvio caiu. O dilúvio caiu. Então não pense que Deus vai mudar para agradar a você, que não quer aceitar a verdade do Senhor. As mulheres guardaram o sábado, mesmo depois de Jesus morrer. Discípulos de Cristo. E você lê o Novo Testamento, não tem nenhum apóstolo testemunhando contra o mandamento de Deus. A igreja que Cristo deixou obedeceu os mandamentos do Pai. Obedeceu. E hoje nós nos levantamos tendo a coragem de carregar o nome de Jesus Cristo. A Bíblia deixando claro que a igreja de Deus obedece os seus mandamentos, mas nós pisamos na sua lei e dizemos ser de Cristo? Não dá. Ou um ou outro. As duas coisas não convivem no mesmo espaço. Não existe transgressão da lei e ser a igreja de Cristo. Não existe. Jesus morreu na cruz para que a sua igreja, comprada pelo seu sangue, desse testemunho de que é possível, pela graça de Deus, obedecer aos mandamentos e deixar de transgredir. Mas o evangelho falso sendo ensinado para as pessoas é que a pessoa aceita Cristo, mas essa graça não pode fazer você vencer o pecado. O que é o pecado? 1 João 3,4 diz que o pecado é desobedecer à lei de Deus. Então, basicamente é isso que as igrejas estão falando, que as pessoas estão ouvindo, que Deus não tem poder para fazer você e eu vencer o pecado. Que Deus fraco é esse? Esse não é o meu Deus. O Deus que nós servimos, o Deus que encontramos nas Escrituras, é o Deus do impossível. Para Ele é muito simples fazer você e eu obedecer aos mandamentos. Ele só espera eu permitir, porque Deus não entra na nossa vida à força. Mas se eu digo sim para o Evangelho de Cristo, Ele faz a obra. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que começou a boa obra em vós, vai terminá-la até o dia de Cristo. Romanos ele diz, o pecado não tem mais domínio sobre vós. É o que a Bíblia diz, sempre vitória sobre o pecado. O pecado é desobedecer à lei, ou seja, quem realmente abriu o coração para Cristo, vai ter uma subida no degrau de santidade, onde ele vai sendo ajudado e vencendo o pecado, ou seja, obedecendo os 10 mandamentos. Irmãos, somos poucos que sustentam a verdade bíblica. Diante de uma multidão que tem negado essa verdade, tem proclamado as massas para pisarem na lei de Deus, que não é preciso. Mas Noé também foi pouco. E Noé não foi covarde. Noé não se acovardou. Podiam chamar ele de maluco, podiam chamar a família dele do que fosse, podiam ameaçá-lo, mas todo dia que o sol nascia, Noé batia aquele martelo e construiu a arca, na certeza de que a chuva ia cair. E eu vou dar uma certeza a vocês. Abram aí Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O dilúvio vinha, e quem estivesse dentro da arca iria se salvar.
E Noé acreditou nisso. Todos os dias da sua vida ele estava ali. Ele fechou os ouvidos para as zombarias, fechou o ouvido para aqueles que não estavam dispostos a seguir a verdade e salvou ele e a sua família. Digo a vocês também, corram para a salvação. Salvem-se, salvem a família de vocês. Jesus está dizendo, eis que sendo venho, e eu vou trazer o galardão, que é a recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Quem obedeceu os seus mandamentos vai receber o galardão segundo essas obras. Mas quem foi contra os mandamentos vai receber a recompensa segundo as obras da desobediência, que é a destruição. E quem é que vai ter acesso à árvore da vida e à cidade de Cristo? Ele fala no versículo abaixo, 14. A gente lê o versículo 12, olha o que diz o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Os que guardam os mandamentos de Deus é que vão ter direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Esse é o galardão. Irmãos, eu vou abrir a realidade para vocês. Vai ficar difícil? Vai. Vão zombar de nós? Vão. Vão nos desprezar? Vão. Vamos perder amigos? Vamos. Até parentes. Até parentes. Eu tinha muitos amigos, das quais não tenho mais hoje. Só porque decidi seguir a Cristo. Mas Deus me deu uma família. Meus familiares, é como se eu não existisse. Eu recebo ligação dos meus irmãos, de desconhecidos. Recebo convite para almoçar, para jantar, de desconhecidos, onde eu viajo pregando o Evangelho. Recebo dormida e água de pessoas que estão me vendo a primeira vez, só porque ouviu falar de Jesus. Mas não recebo um oi ou uma ligação dos meus familiares. Posso passar 1 ano, 2 anos viajando fora. Não recebo um oi, nem um bom dia no WhatsApp, que hoje é simples. Antes podia ter a desculpa, mas não tem como. Mas hoje só mandar um bom dia no WhatsApp pode estar no outro lado do mundo. Eu não recebo. Por quê? Porque não estou lá nas festas com eles. Porque não estou aproveitando esse mundo, como eles dizem com eles. Porque decidi seguir a loucura, como eles dizem, de largar tudo e seguir a Cristo. Mas eu tenho essa certeza aqui, ó. Eis que cedo venho e vou te dar teu galardão. E quando é que você vai entrar na cidade se você guardar meus mandamentos? Noé teve essa certeza e graças a Deus a família dele estava junto com ele. E entraram na arca e se salvaram. Irmãos, eles podem zombar. Pessoas vão comentar nesse vídeo, eu sei, dizendo que é loucura esse negócio de guardar sábado, de obedecer os mandamentos. E são pessoas de igrejas. Mas eu enxergo o invisível pela fé. A cidade de ouro e cristal está me aguardando. Ver todos meus irmãos glorificados sem nunca mais ficar doente, sem nunca mais morrer, sem nunca mais eu receber uma ligação dizendo, olha, irmão tal morreu. E conviver com essa tristeza. Aguarda esse dia. E falta pouco. Falta pouco. Vocês vão poder ter a alegria de ver Cristo. Vocês vão poder ter a alegria de andar na cidade de ouro e cristal. Ter acesso à árvore da vida para viver eternamente. Nada se compara a isso. Tá bom, meus irmãos? Mas Deus pede uma coisa. Deus nos pede uma coisa só. Foi o que a gente leu em João capítulo 8. E aqui eu encerro. O que é que ele disse quando a gente leu? Capítulo 8, versículo 31. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser padre, pode ser a pessoa mais famosa desse mundo. Mas se ela vier nos ensinar o que não a Bíblia não apoia, somos surdos para elas.
O nosso ouvido deve estar aberto para o que a Bíblia diz como verdade. E a verdade é essa. Deus tem um povo que Ele vai levar. E esse povo, enquanto estiver aqui na terra, obedece pela graça do Senhor Jesus os seus mandamentos. E Deus não vai mudar. Então nos alegremos, porque temos o privilégio de estar no caminho certo. E Deus vai nos ajudar como ajudou Noé. Feche os ouvidos para as zombarias, para os gracejos, para as críticas, e ouçam Jesus falar: vinde bendito do meu Pai, naquele dia. O reino está aqui, é para vocês. Enquanto eles estão zombando, enquanto eles estão falando, enquanto eles estão criticando, por sermos fiéis a Deus, lembre-se de vocês vão ouvir essa voz: entrem bendito dos meus pais, ó o reino, preparei para vocês. Só escutem isso. Noé não quis saber, Noé está dizendo assim, só vou esperar cair o barulho da água. Ele já ouviu o barulho da água caindo, quando estavam gracejando. E quando caiu, ele estava dentro da arca. Então escutem essa voz. Ah, meu marido não gosta, meus filhos não gostam, meus amigos estão me deixando. Feche os olhos e escuta essa voz. Entrem benditos do meu Pai, aqui está o reino. Vocês tiveram a coragem de me representar e eu não vou ter vergonha de apresentar vocês a meu Pai. Mas ele diz em Mateus 11, aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu também vou ter vergonha de apresentá-lo ao meu Pai. Então não tenham vergonha de representar a verdade enquanto estiverem aqui nessa terra. Amém? E que Deus possa nos sustentar nessa verdade. E para você que nos assiste, defenda a palavra de Deus, que é ela que vai te trazer a vida eterna. Vamos orar então? Querido e bondoso Deus, somos apenas pecadores, mas a Tua verdade é poderosa e é eterna, e ela vai durar para sempre. Cristo, a pedra principal de esquina, há de estabelecer seu reino em breve, e todos os reinos da terra serão reduzidos a pó. Ó Deus, pela graça do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos conceda o direito de fazer parte do reino de Cristo, aqui e agora. Que o reino de Cristo esteja em nossos corações. E quando Ele se manifestar em toda a sua glória, visivelmente a todos os homens, que possamos fazer parte dele. Mas pedimos que, enquanto esse dia não chega, o Senhor nos dê a fé e a força necessária para permanecermos obedientes aos Teus mandamentos. Que esse seja o verdadeiro protesto que deveria estar havendo. A obediência aos Teus mandamentos e a fé do Senhor Jesus. E o que passar disso, que o Teu povo rejeite, para que não bebam do engano. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Para você que nos assiste, vamos ficando por aqui. Que você possa voltar mais vezes e assim juntos aprendermos da palavra de Deus. Até uma próxima, se Deus quiser.